Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver sobre as virtudes cardeais. Questão 907. Quais são as virtudes cardeais? Pergunta o catecismo e responde dizendo que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Nós temos então 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Teologais porque elas atingem diretamente a Deus. E nós temos 4 virtudes cardeais. Não é o cardeal da Igreja Romana, hein? Que volta para o Papa. São 4 virtudes que dessas 4 virtudes morais brotam todas as outras virtudes. Todas. Se falar assim, paciência está dentro da fortaleza. A modéstia da temperança. Assim, não existe uma virtude que não seja ou filha ou neta destas 4 cardeais. Por que se chamam virtudes cardeais a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança? Chamam-se virtudes cardeais a prudência, nessa ordem: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Porque são a base e o fundamento das virtudes morais. Então, a palavra cardeal vem etimologicamente, vem da dobradiça. Da mesma forma que as dobradiças, com seu movimento, sustêm a folha da porta, assim as virtudes cardeais são o sustentáculo de toda a moral. Entende? Por isso vamos entender que todas as outras derivam delas, porque elas são a causa e fonte das outras virtudes morais. Aí por isso tem esse nome, e essas 4 de modo específico, porque virtudes da prudência, a prudência vai parir certas virtudes, a justiça certas virtudes, a fortaleza certas e a temperança certas. São como que mães ou pais de muitas outras. Que é a prudência? A prudência é a virtude que dirige toda ação ao devido fim e que por isso procura os meios convenientes para que a ação seja em tudo bem feita, portanto aceita pelo Senhor. Então a virtude da prudência, São Tomás vai explicar de todas elas com muitos detalhes. Não é a nossa intenção no momento. Então a virtude da prudência, ela vai ser como que a alma de todas as virtudes. Então, por exemplo, alguém tem que ser paciente, mas se não for com prudência, a sua paciência está viciada. Alguém tem que, por exemplo, dentro da fortaleza, existe a virtude da paciência, que tem a parte de suportar, sustinere, aguentar as provações, e tem o adire, ou seja, o agredir, o atacar. Como que eu sei que eu tenho que aguentar? Prudência, ficar quieto. Mas às vezes eu tenho que falar. Como que eu sei que eu tenho que falar? Prudência. Então, se eu ver que as virtudes são como elos de uma corrente, uma vai unir na outra. Mas por isso a prudência vem primeiro. Ela é para todas as outras virtudes morais, ela vai ser como que uma chamada forma. Alma é a graça santificante, mas vamos deixar assim. Como que dá vitalidade também, medida, peso, a prudência fará isso com todas as virtudes. Então, toda ação, todo mundo faz algo por alguma outra razão. Nós estudamos isso dizendo assim, que todo agente age propter fine, ou seja, por causa de um fim. Então, por exemplo, se eu quero ir ao Pernambuco, é a finalidade. Qual o meio que eu posso ir? Posso ir de avião, de ônibus, de carona, até chegar lá um dia. Tudo é possível. Agora, qual é o mais prudente? Se olhar enquanto os perigos da estrada, eu vou de avião. Se tem um problema pessoal, eu morro de medo de avião, eu vou de ônibus, eu vou de carona. Então, mas quem vai me dizer o meio eficaz? A prudência. Agora, todos os meios serão bem acertados
quando eles são eficazes para atingir o fim que eu estou almejando. E quem vai me dizer isso? A prudência também. Então, quem quer tal coisa faz outra, que leva a essa tal. Agora, como fazê-la? A prudência que vai me endireitar o como. Por isso, os senhores vão ver que não existe um manualzinho de como ser um bom católico. Por quê? Porque para ser bom católico tem que ser prudente. Aí a prudência vai entrar na vida de cada um. Ninguém tem a vida igual a de outro. Primeiro que eu sou uma pessoa absolutamente diferente da senhora, do senhor. Então as virtudes elas vão se singularizar nesta singularidade da pessoa. Então como que um vai rezar? Com prudência. A sua prudência não é a mesma, não vai ser a mesma. Agora todos vão fazer eficazmente. Claro, porque segundo este agente, praticando a prudência deste modo, dentro das circunstâncias que ele vive, vai fazer com que aquilo que ele faz seja eficaz para alcançar tal coisa. Isso serve na questão profissional, isso serve na questão de governo da família, e em realidade, São Tomás vai explicar que a prudência, a virtude própria de uma autoridade, seja ela qual for, é a prudência. Para um governante, prudência. Como que ele vai governar o Estado? Prudentemente. Como que um rei vai governar a nação? Com prudência. O seu presidente, com prudência. É a virtude própria de quem tem autoridade, seja ela paterna, materna, de um professor na sua sala de aula, de um diretor na sua escola, de um sacerdote com as almas que ele tem que reger. Todos os que estão constituindo autoridade devem almejar para que sua ação seja eficaz a prudência. Então, todas as ações feitas com prudência, elas serão bem feitas e aceitadas por Deus Nosso Senhor. Então, as ações imprudentes partem do espírito humano. Tem coisas muito bem feitas enquanto a obra, mas quando procede do espírito humano vai ter ou defeito por excesso ou por falta. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que quer ter vida interior. Se ela for com o espírito humano, ela vai comprar todos os devocionários que existem por existir, a vender por aí, e vai querer rezar tudo. E vai achar que porque ela rezou 7 horas por dia, ela é super devota. Aí ela está pecando por quê? Por excesso de coisas que ela está rezando. Porque a vida interior não é uma questão de quantidade, é uma questão de intensidade. Aí quando a prudência entra dentro dessa alma, que em todo caso é muito generosa, rezando todos os manuais possíveis, vai fazer o quê? Vai fazer com que ela corte bastante dessa quantidade e se dedique a ter intensidade no que ela faz. Aí ela tem vida interior. A mesma coisa serve com a virtude da modéstia. Uma pessoa quer ser hipermodesta, aí vai se vestir com uma burca muçulmana, vai se cobrir inteiramente, excesso. Aí quando a prudência entrar dentro dessa pessoa, o que vai acontecer? Vai dar um modo peculiar, segundo o seu estado, para que ela viva aquilo sem ter excesso de se cobrir absolutamente e tampouco ter defeito, estar no limite do limite, entende? Então a prudência tem esse poder, porque todas as virtudes morais nós podemos pecar por excesso ou por defeito, por falta. Então todas as virtudes morais com a prudência vai estar no justo meio ali, no equilíbrio. Então, por exemplo, alguém pode ser paciente de modo vicioso. Fica quieto para tudo que vier, que der, que acontecer, fica quieto. Agora, se a prudência entra dentro dessa paciência, ele vai saber o que tem que engolir e o que ele tem que gritar. Se ele tiver que bater, ele vai bater. Se tiver que discutir, ele vai discutir. Se tiver que ele ficar quieto, ele vai ficar, porque a prudência vai dar o justo meio. Os senhores entendem? Então não existe virtude moral perfeita sem prudência. Então as virtudes só serão agradáveis a Deus se estão no seu meio. É o malabarismo de quem caminha na corda bamba. Se vai para um lado cai, se vai para o outro cai. Tem que ficar no meio, no equilíbrio. Aí essa virtude moral serve para todas as virtudes morais. Temperança, justiça, paciência, fortaleza e etc. São muitas. Que é a justiça?
A justiça é a virtude pela qual damos a cada um o que lhe pertence, e também é a virtude por excelência de quem governa. Assim que o justo com prudência é o melhor governante que pode existir na face da terra. Os senhores diriam, padre, um santo. Também. Mas se há um homem que tenha justiça e prudência, o seu governo vai ser maravilhoso. Porque vai dar a cada um que lhe pertence, em quantidade e no momento prudente. Vai ser perfeito isso. Isso serve para os pais, mães, professores, diretores, sacerdotes. Não necessariamente a autoridade é o rei ou o presidente. Todos os que estão constituídos em alguma autoridade. Então é a virtude que dá a cada um que lhe pertence. Essa virtude, por exemplo, pariu a virtude da religião. A virtude da religião entra dentro da justiça, porque vamos dar a Deus o que é de Deus. Aí vem o culto, a adoração, e como fazer isso? Bom, aí próprio da virtude de religião. Terceira virtude, que é a fortaleza. O que é a fortaleza? A fortaleza é a virtude que nos dá coragem para não temer perigo algum, nem a própria morte no serviço de Deus. A virtude da fortaleza no resplendor da sua glória se chama martírio. O mártir foram e são aqueles que por amor a Deus não dubitaram em entregar a própria vida, se for necessário. Então, a pessoa que se exercita na virtude da fortaleza tem que ter a disposição, não quer dizer que vai morrer por Cristo, mas tampouco vai andar com medo. Por isso o padre implica com refúgio debaixo da cama, quando o anticristo vier. Não tem que ter medo. Vem uma perseguição comunista, o que a gente vai temer? O que ele pode arrancar daí? Só a nossa querida cabeça. Já perdemos a cabeça por tanta estupidez, por que não perder agora uma causa digna, como o nome e a honra de Cristo? Por isso o católico não anda com temor, porque existe virtude de fortaleza, a gente encara o que tem que encarar, e se temos que encarar, Deus dá força para quê? Para vencer. Deus nunca nos coloca num combate que nós sairíamos derrotados, nunca. Se os senhores olharem de Adão até o último mortal que está por vir um dia, o combate na vida que ele teve que encarar, ou eles tiveram que encarar, se eles saíram derrotados é porque não usaram as armas de Deus. Mas se usarem as armas de Deus, sairão sempre vitoriosos. Virtude. Então, é a virtude que dá coragem. E aqui diz assim, para não temer perigo algum. Aí a gente tem que colocar o quê? Nós temos que colocar aqui a prudência. Não é porque eu sou católico que eu vou andar zanzando 3 da manhã pela rua, porque eu tenho um crucifixo e um terço no bolso e Deus vai me proteger. Não. Seja forte, mas seja prudente. Não é por isso que os senhores vão tirar do portão de casa a fechadura da porta e falar, Deus me protege. Prudência. Os senhores veem que interessante? A virtude da prudência, a virtude da fortaleza não tira a prudência dos meios que temos que prever para nos proteger. Agora, estamos num perigo iminente, tem que socorrer alguém, é um parto, está nascendo, mas é 8 da noite, é hora do assalto. Leve essa mulher para parir. Deus vai lhe proteger. Aconteceu um acidente, um derrame, mas é meia-noite, é perigoso, o que eu faço? Socorra e Deus vai lhe proteger, hein? Então, diante de um perigo, ou de um socorro sem o qual vai acabar em tragédia, ninguém olha o relógio, essa hora... Não, aí vem a fortaleza própria de um cristão. E no dia a dia, prudência com fortaleza, tampouco é para ficar tentando a Deus. E se Deus nos coloca num perigo iminente, também nos protege sempre. E a quarta, a temperança. O que é a temperança? 912, questão 912. A temperança é a virtude pela qual refreamos os desejos desordenados de prazeres sensuais e usamos com moderação dos bens temporais. Então, a virtude que... daí vem a palavra temperar. O que é um alimento temperado? Em que o sal, os condimentos estão em proporção. Se tiver pouco, está sem tempero. Se tiver muito, está muito temperado. Desagradável também. Agora, o que acontece? Com os prazeres, nós temos que
temperar os prazeres. Porque é pecado sentir prazer? Não. Porque se fosse pecado, nós não teríamos da natureza humana a capacidade de senti-los. Agora existem prazeres honestos e prazeres desonestos, graças ao pecado. Os prazeres desonestos podemos senti-los de modo algum, nunca jamais. E os honestos nós podemos desfrutar deles? Não, porque os prazeres são meios para. Então, por exemplo, o prazer à mesa. É prazeroso comer, é prazeroso beber, uma caipirinha no calor, é um presente. Agora, eu posso morrer afogado numa caipirinha? Não, isso é um absurdo. Agora eu posso aproveitar desse prazeroso momento com limite. Aí cada um tem o seu. E quem vai me dizer? A prudência, que conhece os meus limites, que conhece as minhas tendências, que conhece as minhas necessidades. Aqui nós divergimos absolutamente do protestante. O protestante não tem nenhuma dessas virtudes. Aí a religião deles é fanática, porque não tem prudência. A justiça deles é indescritível, maligna. A fortaleza deles é covardia absoluta, põe tudo nas costas de Deus e ficam tentando a Deus. E a temperança é o quê? Não fazer. Não pode comer bem, porque é pecado. Não pode se vestir bem, porque é vaidade. Não se pode cuidar como mulheres dos seus adornos femininos, porque é vaidade. Eles não sabem deixar no limite correto. Que uma mulher se cuide, que tenha seus adornos. Não pode andar como uma loja de joias, carregando todos, andar com carrinho de mão de pedras e pulseiras. Não dá. Mas uma mulher tem que se adornar e faz com virtude. Vai fazer como? Com medida, com prudência. Não vai andar com suas joias na 25 de março, né? Para ser assaltada. E não vai lavar roupa tampouco com todas as pedras e rubis que as senhoras têm dentro das suas caixinhas de joias. Pois então, agora não é por causa da tendência ao excesso que a gente vai proibir o prazer de ter essas coisas. Não, eu tenho que equilibrar o uso. A mesa, não estou proibido de comer nada, mas aí qual é o equilíbrio? A medida justa para saciar minha necessidade física. E aí o que acontece? O prazer que se tem à mesa, ou bebendo, ou comendo, foi Deus que nos deu, mas como meio para alimentar-nos. E aí nós mantemos esse meio equilibrado. Fora disso chama gula.